Daniel, capítulo 3. Eu quero falar sobre o quarto homem. O título da mensagem é O Quarto Homem na Fornalha Ardente. Daniel 3. Você pode ir para o versículo 14, que diz assim, 3,14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pai, fala conosco, ajuda-me na ministração da Tua palavra, abençoa a Tua igreja, Tua obra, Teu povo, e aqueles que talvez terão acesso a esta mensagem através da rede social. Senhor, eu te peço isso e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Texto conhecido, lido, pregado com uma certa frequência em alguns momentos, mas o que me alegra é que a palavra de Deus sempre se renova. E nós vamos estudar, tirar 4 lições da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que serão importantes para as nossas vidas. Em grande parte, a fé de muitas pessoas depende de conseguir que Deus responda ou realize certas coisas das quais consideram necessárias e importantes. Isto acontece pois muitos medem sua fé pelas respostas às suas orações, por aquilo que elas recebem como fruto de suas petições ao Senhor. Por isso, quando recebe uma resposta favorável, a fé permanecem fiéis, permanecem firmes. Mas quando enfrentam reveses ou longos períodos de espera pelas respostas às suas orações, alguns acham que alguma coisa está errada consigo mesma. Isso é a minoria, que consegue olhar para o seu próprio homem interior, seu coração. Outros acham que o problema está na igreja. E alguns chegam até a duvidar da fidelidade de Deus. Talvez Deus não seja tão confiável, ou tão fiel, porque se fosse, então, não estaria nesta longa espera, ou teria respondido as minhas orações. Isto é o pensamento que eu estou colocando na mente de alguns. Mas esse texto que fala da história de Sadraque, Mesaque e Abednego mostra justamente o contrário. Mostra que a fé deles em Deus não dependia de realizações ou de certas realizações. Não dependia de Deus operar ou livrá-los de situações adversas ou até de morte. Eles mostram que a fé deles não tinha nada a ver com o que Deus poderia fazer ou não fazer. E eu acho que esta é a fé
que Deus está procurando buscar em seu povo para que o seu nome seja glorificado. Durante o exílio babilônico, esses 3 homens foram fiéis a Deus e jamais adoraram a qualquer imagem, a qualquer deus babilônico. Jamais. Sempre permaneceram honrando a Deus. E quando Nabucodonosor erigiu uma estátua de ouro de quase 30 metros de altura e mais ou menos 3 de largura, eles também não a adoraram. Mesmo que uma ordem, um edito tivesse sido proclamado pelo rei, que todos os cidadãos que habitavam e moravam em Babilônia, das províncias, tudo, deveriam comparecer para a inauguração e mais, devia se prostrar perante aquela imagem. Eles foram lá, porque eram funcionários do rei, mas não eram obrigados a adorar a imagem, então eles não adoraram aquela imagem. Permaneceram fiéis. A notícia dessa desobediência deixou o rei tão furioso. Chegou imediatamente aos seus ouvidos e o deixou tão furioso que lhe ordenou que trouxesse esses 3 hebreus à sua presença. E então ele indaga, os desafia, dizendo que eles deveriam repensar a atitude deles, em outras palavras, que ele daria uma segunda chance, vamos dizer assim, a fim de que eles se redimissem, que talvez não tenham entendido a convocação, a ordem, o edito real, e eles, portanto, teriam a oportunidade de novamente ouvir o som dos instrumentos músicos e aí se curvar. E o rei iria esquecer esse negócio. Ia passar uma borracha. Seria o famoso dito pelo não dito. Mas me parece que o rei, de certa forma, conhecia o caráter destes jovens, desses homens, que ele acrescentou uma motivação para que eles pudessem perceber o quanto se curvar perante aquela imagem era importante para o rei. Então ele acrescenta: se vocês não fizerem, serão lançados na fornalha ardente. E o rei achou que esse argumento, tão convidativo a qualquer obediência a qualquer autoridade, iria mudar a postura desses homens. Ele achou que esse argumento ia fazê-los pensar 2 vezes. Mas o incrível é que eles simplesmente não deram a mínima com as ameaças do rei. Eles simplesmente não mudaram a sua expressão, não pediram tempo para orar e conversar com Deus. Nada, absolutamente nada. Eles já tinham uma resposta. O rei chegou a dizer que ele queria ver qual Deus poderia livrá-los de suas mãos. Eles não ficaram apavorados, não mudaram de cor, não tentaram justificar perante o Senhor, mas responderam de uma confiança e ao mesmo tempo com uma ousadia que é de se espantar. Que raramente, diante de tantos deuses e ídolos que somos convidados a adorar nos dias atuais, a gente percebe a atitude dessa. Eles falaram: rei, quanto ao que você está falando, não precisamos te responder, ó rei. E continua a leitura, no versículo 16, eles dizem assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, o chamou até pelo nome. Quanto a isto,
não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Senão, esse senão é fundamental na nossa vida. Muitos esqueceram o que significa senão. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Louvado seja Deus. Que resposta! Eles não pensaram em nada, absolutamente nada. Apenas eles responderam ao rei numa tranquilidade, mas numa atitude de ousadia. Se Deus quiser nos livrar, ó rei, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Se não, ou seja, se Ele não fizer, nada vai mudar, rei. Nós não vamos adorar os teus deuses. Não adoraremos a imagem que levantaste, ó rei. Se Ele não fizer, Ele continua, como diz o cântico, não vai mudar nada em nossas vidas, ó rei. Nós servimos a Ele. Nós somos servos dEle. E a pergunta que eu faço, irmãos, que tem que ter perguntas para a gente refletir. Por que esses três homens, mesmo sabendo a sentença, a morte certa em fornalha ardente, eles mantiveram firmes, se recusaram a adorar a essas imagens, não foram dialogar, justificar perante o Senhor, não se curvaram, com uma postura tão incrível, eles não perderam a paz, a calma, nada. Porque responderam, portanto, ao rei com essa ousadia e confiança, mesmo diante da morte certa, que era a morte certa. Qual a razão? E a gente aprende, irmãos, como resposta, que a fé de Sadraque, Mesaque e Abdenego, a fé que esses homens possuíam, não dependia do livramento, mas baseava-se no conhecimento de que Deus cuidaria deles e que Deus estava no controle de tudo, não obstante a fornalha. Não era uma fé teórica, não era uma fé que a maioria tem, não era uma fé condicional. Eles sabiam que o que pudesse acontecer com eles, para bem ou para mal, para eles sempre era o bem, na visão dos inimigos, só poderia acontecer se o Deus a quem eles serviam permitisse. Eles não estavam preocupados com a própria vida. Para eles, se viesse a morrer, foi porque Deus assim permitiu e Deus seria glorificado com isto. Se Deus os permitisse viver e os livrasse, é porque Deus também queria e desta forma o Senhor também seria glorificado. Eles entendem que Nabucodonosor não tem poder nenhum ou não tinha poder nenhum sobre a vida deles. Eles eram funcionários do rei, trabalhavam na corte. Então, como funcionários, eram submissos à autoridade do rei. Mas eles não eram obrigados a fazer aquilo que contrariava a palavra de Deus, porque eles não eram pagos para adorar os deuses que o rei adorava ou servia. Eles têm uma convicção extraordinária, que o domínio sobre eles não pertence ao rei. Isso me traz à memória o momento quando o Senhor Jesus está perante Pilatos. E Pilatos o interroga, e o Senhor permanece calado. E o Senhor diz, e Pilatos diz, você não fala nada.
diante de tantas acusações que te fazem, diante de tantas coisas que estão dizendo contra você, você não se defende. Jesus continuou quieto. Finalmente Pilatos disse: você não sabe que tem o poder para te soltar ou para te prender? Aí Jesus falou: você está enganado. Ele não disse assim, você está enganado, mas aí ele abriu a boca. Aí ele quebrou o silêncio. Ele olha, eu imagino que Jesus talvez tivesse cabeça baixa. Não como um transgressor da lei, quando é preso, tem que ficar de cabeça baixa. Talvez estivesse assim, mas não porque estivesse devendo alguma coisa, mas talvez pensando, meditando em outras coisas. Eu imagino que o Senhor levantou a cabeça e olhou para ele, com aquele olhar penetrante do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que quando eu chegar no céu, vai: Jesus, olha para mim. E eu vou olhar bem nos olhos dele. Deve ser um olhar extraordinário. Eu não sei a cor dos olhos. O cara pinta o azul, né? Eu não sei. Ele olhou, aí ele falou, ele foi sucinto: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Pilatos tremeu na base. Ele disse para Pilatos: você está enganado. Você só está me julgando. E você só tem autoridade sobre a minha vida porque o meu Pai, Deus do céu, te deu essa autoridade. Senão você não teria autoridade sobre a minha vida. E a gente às vezes acha ou pensa que a nossa vida é como se fosse um livro aberto, no sentido de não pública, no sentido público da palavra. Todos têm conhecimento, mas parece às vezes que as coisas a gente imagina que acontecem conosco é porque alguém tinha que acontecer. A gente não entende que a nossa vida, ela pertence ao Senhor. A gente às vezes não entende que o que só pode acontecer com a nossa vida, seja ela qual for, se nós servirmos de coração ao Senhor, aquilo que Ele permitir acontecer. E qualquer coisa que Ele permita, sempre visa a glória do seu nome. Deus não fez nada. Deus não disse absolutamente nada. Deus não falou nada com eles. Quieto Deus estava, quieto Deus permaneceu. Mas Deus estava no controle da vida deles. Eles não precisavam que um trovão bombasse lá do céu, né? Um trovão se manifestasse. Eles não precisavam que anjo dissesse alguma coisa. Havia um silêncio. Parecia que Nabucodonosor era quem comandava e que ninguém poderia escapar das suas mãos. Parecia que ele era a autoridade suprema naquele lugar. Mas eles disseram: não, você está enganado. Você só tem poder sobre nossas vidas, em outras palavras, dando asas aqui à argumentação, pensando, se Deus permitir. Se Deus quiser nos lançar na fornalha e nos livrar, Ele vai livrar. Se não quiser, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Não vamos nem discutir sobre isto. A nossa postura é honrar o nosso Deus. Não vamos nos curvar perante a imagem que você fez. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, ó Rei. Eles têm certeza que Deus tem o controle da vida deles. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você tem certeza que na tua vida Deus é soberano e que não acontece nada com você sem que Ele permita? Você tem essa confiança de que a tua vida pode sofrer mudanças, transformações ou até reveses, mas aquele que governa todas as coisas, sabe todas as coisas, e que Ele é Senhor e que nada vai fugir ao seu controle?
É essa fé que eles tinham. Então eles são ousados, porque a vida deles não pertencia a Nabucodonosor. Como costuma dizer uma irmã dessa igreja que hoje não veio, mas é uma irmã muito conhecida e de Deus, Deus tem a última palavra. O que eles disseram para Nabucodonosor, em outras palavras também, foi isso. Nabucodonosor, Deus tem a última palavra. A tua palavra não é a última palavra é do nosso Deus a quem servimos. Hoje é dia das mães, sejam mais generosos, irmãos. Glória a Deus. Deus tem a última palavra. Diga ao seu vizinho, pergunte a ele, quem tem a última palavra na sua vida? Ah, é meu marido, é meu chefe. Será? Em questão de autoridade, dentro daquilo que não ultrapasse o governo de Deus, tudo bem. Mas se começar a bater com Deus, aí o negócio muda. Quem tem a última palavra? Rei, a última palavra não é tua, rei, é do nosso Deus a quem servimos. Aqui nós vamos aprender agora a começar algumas lições, porque eu só vou jogá-los, né? O texto vai jogar na fornalha daqui a pouquinho. Calma, vamos aprender algumas lições aqui, antes da gente ir para a fornalha. A primeira lição que temos que entender é enfrentar a fornalha. Enfrentar a fornalha. Os 3 hebreus estavam em apuros, não porque eram pecadores, não porque tinham falhado contra Deus. Eles estavam em apuros porque não quiseram se curvar diante de uma imagem pagã. E quando eles sabiam que ao se curvar, eles teriam que enfrentar a fornalha. Ao não se curvar, eles teriam que enfrentar a fornalha. Talvez você esteja em apuros, em alguns momentos, em alguma situação. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Não é porque você seja pecador, pecadora, porque você tenha falhado. É porque você está em apuro, porque você não assar perante os deuses deste mundo. Aí você sabe que quando você se nega a isso, você tem que enfrentar a fornalhas de críticas de pessoas. Ah, mas você tem que se submeter, porque você. Não é porque você está errado. É porque enfrentar a fornalhas é uma coisa necessária se nós quisermos viver diante e honrar a Deus. Enfrentar a fornalha neste mundo, nós temos à nossa volta muitos deuses que são levantados, deuses falsos, que vêm e querem exigir nossa adoração. Você pode enumerá-los: o materialismo é o Deus, o sucesso, o poder, popularidade, sexo, tudo que você possa imaginar. Mas isso aí, vamos dizer que não nos afete muito. Mas existe a fornalha daqueles que estão ao nosso lado muitas vezes. Talvez ao seu lado, de pessoas que estão te julgando, mas não se colocam no seu lugar. Estão te criticando, estão se levantando, estão talvez até subjugando com palavras, não se colocam no seu lugar, não querem entender o que está acontecendo em seu coração. E aí a fornalha, é preciso enfrentar a fornalha, porque é uma escolha. Eles estavam, como eu disse, porque rejeitaram se curvar perante aos deuses pagãos. Então, aprendemos que a escolha que você precisa enfrentar a fornalha, que você vai enfrentar a fornalha. Quando nos recusamos a nos curvar diante deles, ou de outros deuses levantados, seja qual for, podemos estar certos que sofreremos críticas, sofreremos rejeições, incompreensões. Glória a Deus. Enfrentar a fornalha, porque nos recusamos,
também ela tem um outro significado. Enfrentar a nossa fornalha também significa nos atracarmos com os nossos problemas, seja eles quais forem, seguro de que mesmo que Deus não nos livre deles, de acordo com os nossos desejos, Ele nos ajudará por meio deles a crescermos na fé e na dependência dEle. Deus nos ajuda a enfrentar a fornalha. Eu creio que a única coisa que esses hebreus pediram, se é que pediram alguma coisa no seu íntimo, era: Deus, dá-nos força para suportar a dor dessa fornalha. Se há uma oração que eles poderiam ter feito, seria esta oração. Se eles tivessem que fazer oração, seria: Senhor, dá-nos força para suportar a dor insuportável desta fornalha. Dá-nos vigor. Deus não tinha dito nada, estava em silêncio, mas se eles tivessem que orar, seria esta a oração. Muitas vezes você está enfrentando a fornalha porque você decidiu que você não vai se render a certas coisas. Ou também porque você se cansou de certas coisas. Deus sabe. Deus está vendo. Com uma escolha: enfrentar a fornalha, enfrentar críticas, enfrentar certas coisas. E eu penso que com isso você abraçou a sua causa para poder honrar ao Senhor. Então penso que a oração que você deve fazer, se você quer ver um resultado final, nós sabemos o resultado final, mas antes de chegar lá, porque a gente ouve muitas pregações boas, mas o conteúdo um pouco raso. Eu acho que a oração que você deve fazer é: Senhor, me ajuda a permanecer firme nessa fornalha. Me ajuda, Senhor, a honrar. Se eu tiver que entrar na fornalha com o Senhor, por causa do Senhor, ou por causa de algumas atitudes que vão honrar a Ti, ou que eu tenho que mudar. Eu creio que a oração é essa. Ajuda-nos a suportar a fornalha. Repito, se eles te fizeram alguma oração no seu íntimo, a Bíblia não registra, pode ser que tenham feito, não sei. Neemias fez uma oração de 10 segundos só em pensamento. Quando o rei disse: Senhor, Neemias, o que tu queres pedir? Diga lá. Aí diz que ele orou. Ele não foi para um canto orar. Ele deve ter dito: Senhor, é agora. Toca no coração desse homem, pelo que eu vou pedir. Que ele ia pedir para retornar, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então foi no pensamento. Eu acho que se eles oraram alguma coisa, foi essa: Senhor, dá-nos força para suportar a fornalha. Segunda coisa que aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego, está disposto a entrar em nossa fornalha e deixar os resultados com o Senhor. Eles disseram: Rei, não temos que te responder. Volta ao ponto inicial. O resultado não depende de ti, mas do nosso Deus. Está disposto a enfrentar a fornalha, porém deixar os resultados com o Senhor. Quando Nabucodonosor ouviu essa ousada declaração dos hebreus, dos 3 hebreus, que na cara dele disse: você não comanda na nossa vida, em outras palavras, quem decide sobre nós é o Deus a quem servimos, porque quem decide sobre a minha vida, sobre a tua vida, é o Deus a quem você serve, é o Deus que você adora, é o Deus a quem você ora, é o Deus que você lê a palavra dele, e alguns até jejum para ele. É o Deus que você traz seus dízimos, que você o serve. É Ele que tem a última palavra na sua vida. Foi isso que eles disseram. O rei ficou irado.
E ele então mandou aquecer as fornalhas 7 vezes mais. A coisa é o famoso a chapa esquentou. Mas esquentou mesmo. Então no verso 17, 18 diz assim. 17. Se o nosso Deus a quem sirvamos, ok. 18. 19 agora, né? Eu já li 7, 18, 19. Então, Nabucodonosor encheu-se de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Irmãos, haja lenha. Já viu, já assistiu aqueles filmes antigos? Todos nós já assistimos filmes antigos, né? Aquele trem a vapor. Quando era dada a ordem para o maquinista, para o trem ganhar mais velocidade, ele empurrava a lenha ou o carvão, né? Aí o trem mandou aquecer. Tão furioso que ele queria que eles virassem cinzas imediatamente. Como sabemos, 3 hebreus foram lançados na fornalhas. Eles foram lá, confiando ou pedindo a Deus, não por livramento, mas para suportar, por vigor, para suportar as chamas, a dor das chamas. Penso que essa seria uma oração. Mas nós sabemos o resultado. Mas antes de chegar ao resultado, a gente vai continuar aqui alguma coisa. Versículo 21 diz: então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira, que a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas nós sabemos que quando eles chegaram lá, havia um 4º homem. Havia um 4º homem na fornalha. Pois diz assim o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: sim, ó rei, é verdade, olha essa palavra. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Até aqui, glória a Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Glória a Deus mesmo. E aqui eu aprendo outra lição com Sadraque, Mesaque e Abdenego, irmãos. Eu aprendo que quando enfrentamos a nossa fornalha e deixamos os resultados com Deus, podemos estar certos de sua presença conosco no fogo. Podemos ter certeza que Ele vai entrar conosco no fogo. Agora veja bem, não significa que Ele vai apagar o fogo. Se você observar, eles estavam passeando no fogo. Se você observar, Jesus não extinguiu o fogo. Jesus não mandou um anjo apagar antes deles caírem. Jesus não fez nada. Se você observar, Jesus nem depois Jesus apagou o fogo. Mas eles estavam passeando no fogo. Quando deixamos, portanto, enfrentamos a nossa fornalha, quando estamos dispostos a fim de honrar a Deus, de pagar um preço, ou que seja lá qual for, podemos ter certeza que Deus, a presença do Senhor conosco lá no fogo, nos dando graça para passar por aquele período de forma
que não sejamos atingidos, de forma que a nossa fé não desfaleça, de forma que não sejamos machucados, queimados, ou coisa parecida, ou feridos, de forma que o nosso homem interior não sofra danos. É por isso, irmãos, que eu não acredito que luta na vida de um cristão acaba com o cristão. Eu nem creio que lutas afastam o crente da presença de Deus. Também fazem pessoas feridas, magoadas. Pode até acontecer algumas coisas, mas eu não creio que essas coisas que acontecem é porque nós resolvemos olhar para um culpado e talvez para o próprio Deus e permitir que a amargura invada o nosso coração, que o ressentimento tome conta do nosso coração. Porque se você não guardar o seu coração, ele pode ser ferido. O diabo quer ferir o seu coração. Ele quer usar críticas para ferir seu coração. Ele é expert nisso. Ele é perito nessas coisas. Palavras que magoam. Palavras que pesam. Ele sabe quando magoar um coração. Ele começa às vezes a olhar para pessoas nos fazendo alcançar ou culpar ou achar um bode expiatório. E é por isso que Provérbios diz, sobretudo deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não permitir o coração ferido. Saiba que nessa caminhada neste mundo, muitas coisas vão acontecer para ferir seu coração, para amargurar seu coração. E talvez sejam entre mesmo a família da fé, com críticas maldosas, com tantas coisas. Então eu não creio que essas coisas, essas fornalhas, nos tornem pessoas imprestáveis, acabadas para Deus. Eu creio que isso é uma atitude quando nós tiramos os olhos do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego não pensaram, Deus, mas é injusto, nós somos fiéis a Ti, Senhor. Senhor, nós vamos ser lançados na fornalha, mas nós não adoramos essa imagem, não é justo. Eles não falaram assim. Eles não procuraram justiça ou autojustificação. Eles não se tornaram, não começaram a desenvolver uma autocomiseração, uma dor de si mesmo, ou pena de si mesmo. A fornalha pode até machucar, mas eu não creio que ela tem poder para nos tornar pessoas feridas, se guardarmos o nosso coração, se olharmos para aquele que é perfeito, para aquele que fala, você entrou na fornalha, mas eu vou entrar com você, para você possa suportar esse fogo, para que esse fogo não te cause dano, para que esse fogo nem deixe você com cheiro de queimado. Pois diz o texto que nem a roupa, nem cabelo, nem um pelo, nada, nem cheiro, nem chamuscado ficou. Ele estava lá na fornalha. Ele não apagou o fogo. Por que ele não apagou o fogo? Porque a fornalha às vezes é necessária e há um tempo para sair dela. Mas quando nós saímos, nunca mais seremos os mesmos. Diz o versículo 25, que no versículo 24, enquanto ele permaneceu na fornalha com os hebreus, nada sofreu, nada esses homens sofreram. Nada. Estava lá passeando. Eu acho que eles cantaram aquela música J. Neto, depois imitou, né? Se alguém já ouviu falar em J. Neto, né? Então, um cantor das mais antigas aí. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Vamos botar assim, no meio da fornalha ele passeava. Quando eu caí na fornalha, meu Senhor já estava. Amém ou não amém?
Nossa, o negócio foi dia das mães não, foi dia não sei do que, de defunto, dia 2 de novembro. Amém ou não amém, irmãos? Amém. O Senhor já estava lá. Aí estava lá, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar, esquece o restante. Enquanto você estiver, Deus está com você. Ainda mais se isto é porque você tem uma posição que está honrando a Deus, que honra ao Senhor. Ele não tirou. Ele deixou lá, não extinguiu um fogo. Mas o fogo não teve poder sobre eles. No versículo 26, então Nabucodonosor berra lá de cima. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Glória a Deus! Glória a Deus! E deve ter sido uma cena extraordinária. Se ele que chamou, saiam! E eles saíram. Vai chegar a hora que você vai sair dessa fornalha. Vai chegar o momento que talvez aqueles que te lançaram ou vão te convidar a sair, ou vão te dar alforria. Não sei. Só sei que quando chegar o tempo, a coisa acontece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu não quero que os irmãos percam a mensagem principal dessa história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Qual é a mensagem principal? Veja bem, os 3 hebreus fiéis a Deus não podiam prever os resultados da sua obediência ao Senhor. Eles não podiam prever o final que Deus daria para a fidelidade, para a obediência deles, para a confiança e fé no Senhor, para viver ou para morrer. Eles não podiam prever o final da obediência. Irmãos, eu e você não podemos prever o final daqueles que honram a Deus. Não podemos prever o final daquilo que Deus está preparando para aqueles que realmente amam o seu nome. Nós não podemos prever. Eles não tinham a menor ideia do que Deus faria por causa da atitude que tiveram. Eles não tinham que Deus. Irmãos, nós não conseguimos imaginar o resultado de honrar ao Senhor, de pagar o preço, de obedecer a Deus. Não podemos prever. O livro de Malaquias termina de uma forma interessante. Termina alguns achando que foi inútil ter sido fiel a Deus. Alguns questionando ter sido fiel ao Senhor. Mas ele termina dizendo da diferença entre o que é fiel, ou seja, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você não sabe o que Deus pode fazer. Eles não tinham a menor ideia do que Deus faria. Na realidade, vou ser bem coerente com o texto bíblico, eles nem imaginavam que Deus iria intervir. Nem imaginavam que Deus iria intervir. Mas para eles, não tinha importância. Portanto, eu quero te dar uma lição espiritual. Não somos responsáveis pelos resultados finais. Somos responsáveis pela obediência.